minha gente, a paz de Cristo. Estou aqui para acompanhar vocês na jornada espiritual, na jornada com Cristo. Eu sou o pastor Danilo Fernando e eu estou com a missão de ensinar o Evangelho, de ensinar a Palavra de Deus, tanto na minha comunidade de fé, quanto nas minhas redes sociais. Você pode inscrever-se nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações. Faça isso, é de graça, você não paga nada. E não custa nada você deixar aí o seu gostei e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Assim você estará me ajudando a evangelizar. Amém? Nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Nós já estamos no 17º dia da jornada com Cristo. Hoje já é 17 de dezembro de 2024, estamos na reta final do ano e eu quero que você participe desse propósito, amém? Participe da jornada com Cristo, seja firme, consistente na prática da oração. O cristão tem que ter alegria na esperança, e a esperança é Jesus, paciência na tribulação e perseverança na oração. Amém? Tendo essas três virtudes, você será mais que vencedor. Você poderá vencer o mundo e vencer os desafios deste mundo. Eu quero, por gentileza, que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Quero que você leia com muita atenção esse texto e em seguida faremos a oração da fé em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1. A nova vida debaixo da graça. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já começa esse texto afirmando que não há condenação alguma para a pessoa que está firmada em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que está firmada em Cristo, quando eu falo firmada, eu me refiro a uma aliança com Jesus, a fé voltada para Ele, quando você tem comunhão com Jesus Cristo, nenhuma condenação há para você. Nenhuma condenação há para quem está firmado em Cristo Jesus, para quem tem aliança com Jesus, para quem tem pacto com Jesus, para quem tem comunhão firme com a pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo declara, inspirado pelo Espírito Santo, que quem está unido a Cristo pela fé, pela aliança do Calvário, pela aliança mediante o sangue dele, não pode ser condenado, porque já passou da morte para a vida. Amém? Portanto, agora já não há condenação nenhuma ou alguma para os que estão em Cristo Jesus. Eu pergunto, você está firmado em Cristo Jesus? Você tem uma aliança com Ele, aliança do Calvário, aliança mediante o sangue dele. Você já entregou a sua vida ao governo de Cristo? Se não, o que você está esperando? Faça isso agora mesmo. Eu lhe afirmo categoricamente que só Jesus pode mudar a sua vida. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode salvar a sua alma. Mas agora você precisa crer na mensagem do Evangelho, essa mensagem que você está ouvindo. Você precisa dar ouvidos aos ensinamentos bíblicos e obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus. Amém? É isso que você precisa fazer para obter a salvação de sua alma. Agora, quem não está em Cristo Jesus será condenado, porque a salvação é uma dádiva de Deus concedida para aqueles que estão firmados
na pessoa de Cristo Jesus. E isso não tem a ver com religião nenhuma. Religião não salva ninguém, não muda a vida de ninguém. Só a fé em Jesus Cristo é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Então, creia em Jesus. Só Ele pode salvar. Então, o texto diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Só a lei da vida ou a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus pode nos libertar da lei do pecado e da morte. O pecado gera morte, mas o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, nos dá vida, e vida eterna, e vida em abundância. Por isso você precisa renunciar ao pecado, renunciar à vida pecaminosa e viver na presença de Cristo Jesus. E viver em obediência aos princípios do Evangelho. É necessário mudar de vida, mudar de estilo de vida. Abandone o estilo de vida pecaminoso e adote agora um estilo de vida puro, verdadeiro, um estilo de vida cristão, messiânico. Mas para isso acontecer, você precisa passar por uma mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. E é através desse instrumento da palavra de Deus que você está sendo agora transformado, moldado, que a sua mentalidade está sendo transformada. Amém? Por isso você precisa ouvir atentamente a palavra de Deus. O texto diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, ou seja, por causa da natureza humana, porque o ser humano, por natureza, não tem como guardar a lei de Deus, é preciso o Espírito Santo habitando na nossa vida para que sejamos obedientes à lei de Deus, à lei da vida, à lei da liberdade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala na sua teologia o seguinte: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, por causa da natureza humana, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você vê que toda a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi para nos libertar da lei do pecado que gerava morte e transformar a nossa mente, renovar a nossa mente para uma nova vida, para que possamos viver uma nova vida. Cristo Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Fomos libertos da escravidão do pecado para vivermos em liberdade com Cristo. Foi Ele, Jesus, que pagou o preço da nossa liberdade. O sacrifício dele satisfez as exigências da lei de Deus. O sacrifício de Cristo satisfez as exigências, as demandas da lei de Deus. A lei do Pai eterno, a lei de Deus, exigia o sacrifício, o derramamento de sangue para a remissão dos pecados. E Cristo cumpriu definitivamente essa lei, esse ritual. E ele se entregou cerimonialmente na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Ele cumpriu todas as cerimônias e rituais do Antigo Testamento. Ele cumpriu
os ritos mosaicos e derramou seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. E através do sacrifício dele nós fomos justificados, declarados justos no tribunal de Deus. Amém? Então, se você crê em Jesus, você já está salvo, já tem a vida eterna, nada poderá te condenar. Amém? Não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Amém? E uma vez salvo, a pessoa passa a viver em santidade, em novidade de vida. É assim que você tem que viver, uma nova vida. Nós fomos salvos para uma nova vida, e não para continuar no pecado, e não para continuar na vida velha, nos costumes mundanos. No versículo 4 está escrito: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, procure ter essa nova mentalidade, a mentalidade do Espírito que produz vida. Pois a mentalidade da carne gera morte. Então, abandone os pensamentos carnais, mundanos, profanos e viva com novos pensamentos. Com pensamentos voltados para a glorificação do nome de Deus, para as coisas boas da vida, pensamentos voltados para a prática do amor. Amém? Viva dessa maneira, em constante comunhão com Jesus, firmado nele. Se você estiver firme em Jesus, nada e ninguém poderá te condenar. Amém? Ore comigo. Senhor meu Deus e Salvador, Jesus Cristo, te agradeço por mais um ensinamento bíblico, por mais um ensinamento da palavra do Senhor. E diante de ti, nesta hora do meio-dia, eu adoro, louvo e exalto o teu nome e clamo por essa pessoa que acompanhou esse vídeo até agora e está acompanhando. Eu oro por ela, para que seja liberta, curada, transformada pela poderosa mão do Senhor. Meu Pai, toca nessa vida e a abençoe. Eu não sei do que essa pessoa está precisando, mas eu sei que se ela estiver precisando de um milagre, de um auxílio, de ajuda, o Senhor prontamente abençoará a vida dela. O Senhor prontamente atenderá, por graça, por misericórdia. Então, meu Senhor e Deus, abençoe a vida dessa pessoa. Socorre esse homem, socorre essa mulher. Abençoa tanto a vida dessa pessoa quanto de toda a família dela. Que todos os respectivos familiares sejam curados, libertos, transformados para a glória do Senhor. Em o nome de Cristo Jesus. Recite comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória somente a Deus.